início ao nosso estudo dessa quarta-feira. Hoje vamos começar mais uma série. Estudamos 1 Pedro e agora nós vamos começar com a segunda Pedro, a próxima série, 2 Pedro. É uma carta muito interessante para nós, porque é uma carta que chama cada um de nós a permanecer firmes na verdade, mesmo em tempos de engano. E é curioso que esses irmãos, essa igreja, nesse tempo, não tinham uma Bíblia como nós temos hoje. Hoje nós temos Bíblia, temos bom registro de bons teólogos, temos as nossas tradições, temos as nossas doutrinas, e mesmo assim, nos dias de hoje, muitos ainda conseguem cair na lábia de falsos mestres. Então o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta com o coração pastoral e com a sua voz meio que de alerta. Ele quer que a nossa fé não apenas resista, irmãos, mas cresça, floresça. Então você, mesmo pensando que está passando por tempos difíceis, você não deve apenas resistir, você também precisa crescer, você precisa florescer, porque a firmeza na palavra de Deus, a firmeza na verdade, irmãos, é o caminho para uma vida espiritual sólida. Então nós precisamos, como cristãos, buscar uma vida espiritual sólida. Não dá para a gente ficar na papinha o tempo todo, não dá para a gente ficar na superfície o tempo todo. Precisamos mergulhar mais fundo. Precisamos buscar uma intimidade, uma experiência maior com o nosso Deus. Então Pedro lembra que a fé cristã de fato ela é preciosa, que ela é de fato uma fé poderosa, ela é um presente de Deus que nos equipa não só a viver experiências, mas a viver com devoção. Então eu quero que você abra sua Bíblia aí, 2 Pedro. Vamos iniciar apenas com os 4 primeiros versículos do primeiro capítulo. E aí a gente vai seguir no decorrer das próximas quarta-feiras, estudando a segunda epístola do apóstolo Pedro. E a carta dele começa assim: Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham da nossa preciosa fé, conhecida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos por uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Vamos aí dar um plano de fundo para a gente começar a estudar essa segunda epístola de Pedro. Como vocês sabem, assim como todas as epístolas do Novo Testamento, foi escrita para cristãos que enfrentavam tempos difíceis. Não eram esses tempos água com açúcar que a gente vive. E ali havia um grande porém. Embora eles vivessem períodos difíceis, haviam naquelas igrejas falsos mestres que estavam se infiltrando e confundindo a mensagem do Evangelho, confundindo o povo de Deus. E o que estava acontecendo? Ou melhor, o que acontece quando pessoas mais intencionadas ensinam algo que não é bíblico dentro de uma igreja? O povo estava perdendo o foco da fé. Não só o foco da fé, o povo estava perdendo a chama pelo crescimento espiritual. E aí Pedro escreve para despertar aquele povo e para que eles permanecessem firmes no Evangelho. A grande questão
é que muitos dos nossos dias são complacentes com os falsos ensinos. Nós olhamos, vemos o povo muitas das vezes ensinar errado e a gente fala assim, isso aí é só uma coisinha. É algo tão pequeno que está sendo ensinado, não implica não, deixa lá, deixa ensinar. O interessante aqui é que Pedro, ele estava perto do fim da sua vida. E por ele estar perto do fim de sua vida, parecia que as palavras dele estavam ganhando mais peso ainda. Pedro fala aqui com autoridade, irmãos, de quem andou com Cristo, de quem viu a sua glória. Então a preocupação dele era com a fidelidade da igreja diante dos enganos. Pedro aqui está preocupado de fato com o que a igreja estava absorvendo, do que a igreja estava se alimentando. Pedro queria garantir que o povo não apenas cresce no Evangelho, mas que crescesse com maturidade. Então muitas das vezes a gente fala assim, o importante é estar pregando o Evangelho. Não é isso que a gente fala? Mas a gente nem vê se de fato é aquele Evangelho, se o Evangelho é de fato o Evangelho. Às vezes tem a roupagem de Evangelho, mas não é Evangelho. Pedro aqui está preocupado de fato com a mensagem que estava sendo deturpada naquela igreja. E nós precisamos ficar de olho nisso. O tema central dessa carta envolve crescimento espiritual. E só se tem crescimento espiritual, irmãos, quando a gente conhece Cristo. Como é que nós conhecemos Cristo? Através da sua palavra. Pedro vai ensinar a igreja que a verdadeira fé, ela deve produzir, irmãos, frutos, ou melhor, uma vida piedosa. Então também, como a gente tem falado também, e falamos muito da carta de 1 Pedro, que não é só crer, é também de fato você ter uma vida piedosa. É de fato você ter uma vida que as suas ações lembrem de fato quem você diz que crê. Pedro mostra que a graça de Deus, irmãos, ela é suficiente para transformar, ela é suficiente para sustentar a igreja de Cristo. Então a gente não precisa de nada que o mundo vai oferecer. Nós precisamos unicamente da graça de Cristo. Pedro vai reforçar também o conhecimento de Jesus é o caminho para uma devoção real. Então é impossível você ser devoto, você ser uma pessoa devota ao Senhor sem andar em seus caminhos. E hoje nós vamos ver que Deus nos chamou para crescer. Deus chama cada um de nós para o crescimento, para ter uma vida de fato de progresso dentro do reino. Eu não posso ter 40 anos de cristão e ter a mesma mentalidade de 40 anos atrás, ou de 20, ou de 10. Precisamos crescer, precisamos amadurecer. Crescer na fé, crescer na nossa devoção, crescer na nossa comunhão com o Senhor. E vamos fazer isso nesse texto observando os 3 pontos fundamentais que o texto ensina. E o primeiro deles, irmãos, é o chamado à fé verdadeira. Pedro começa se apresentando, mas ele se apresenta como? Ele fala assim, escravo e apóstolo de Jesus. Talvez na sua versão vai estar escrita a palavra servo. Pedro aqui reconhece a sua total submissão a Cristo. Antes aqui de ele afirmar a sua autoridade apostólica, dizer que ele é pastor, que ele é apóstolo de qualquer lugar, seja ele qual for, Pedro começa se declarando como um escravo. Depois ele fala que ele é apóstolo. A palavra aqui, escravo, ela mostra, ela denota para nós que ele não pertence mais a si mesmo, mas ele vive para servir ao Senhor. Quando você diz que você é servo, quando você diz que você é escravo do Senhor, isso precisa estar na sua mente. Que você tem uma vida devota ao seu Senhor, ao seu Deus. A fé verdadeira, irmãos, ela começa quando a gente entende que Jesus não é apenas o nosso Senhor.
mas Ele também é o nosso, aliás, Ele não é apenas o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Muitas pessoas querem ser salvas por Cristo, mas não querem ser servas dele. Não tem o Senhor Jesus Cristo de fato como Senhor de suas vidas, porque elas tomam decisões por elas próprias, porque elas tendem a preferir os seus gostos pessoais, elas tendem a preferir a sua forma de pensar, o seu modo de enxergar o mundo. E aí Pedro segue no versículo 1 dizendo o seguinte: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aí ele vai dizer o seguinte: aos que compartilham da nossa preciosa fé. Essa fé aqui que Pedro está dizendo, irmãos, ela não é uma fé fabricada pelo homem, mas é algo que foi concedido. Concedido por quem, pastor? Concedido pela justiça de Cristo, nosso Deus e nosso Salvador. É uma fé preciosa, irmãos, porque tem o mesmo valor para todos. Mesmo para o novo convertido, mesmo para o antigo convertido. A justiça de Cristo, irmãos, é o fundamento da nossa fé. Não é as suas obras, não é o seu mérito, não é aquilo que você sente. Quando a gente fala de cristianismo, quando a gente fala de ser cristão, o fundamento da sua vida é a fé, não é a sua obra, não é aquilo que você acha, porque tem gente que acha que tem uma experiência acima dos demais. Ou tem aquele que acha que fez isso ou que fez aquilo, ele acha que ele é melhor do que o outro porque ele teve um tempo maior e ele fez mais. Mas a fé aqui é o fundamento. Isso muitas das vezes joga por terra o nosso orgulho, porque a gente às vezes quer dar carteirada, não é? Nossa, eu fundei essa igreja, eu trabalhei nessa igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O ímpio também faz muita coisa. Aí eu lembro de Jesus falando, né? Lá naquele dia: Senhor, eu evangelizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e tá. Aí o que Jesus diz? Precisamos, irmãos, entender de fato o que a palavra de Deus fala. A fé verdadeira, ela é um presente de Deus. E todos nós aqui somos iguais perante a Ele. Não tem pastor, não tem diácono, não tem presbítero, não tem nada, não tem bispo. Todos nós somos iguais perante Deus. Então o pastor não tem mais fé do que uma ovelha. Não existe fé de primeira, não existe fé de segunda categoria, porque todos nós somos salvos pela mesma graça. E é isso que Pedro está dizendo. Pedro aqui está exaltando a beleza da fé que nos une. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos colocar a posição, nós queremos colocar a tradição, e a gente esquece da redenção de Cristo. A gente pensa que eu sei mais, eu estudei mais, eu conheço mais, então eu estou numa posição privilegiada. Não, irmãos. Mas o verso 2, Pedro declara: que vocês tenham cada vez mais graça e a paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Pedro aqui mostra que a fé e o conhecimento caminham o quê? Juntos. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais desfrutamos da sua graça, mais desfrutamos da sua paz. Irmãos, a fé verdadeira ela não é cega, a fé verdadeira ela não é passiva, ela se alimenta de conhecimento de quem Deus é. Quanto mais você conhece a Deus, mais fé você vai ter. É no relacionamento com Cristo que a nossa fé amadurece, que a nossa fé floresce, e ela
que a fé e o conhecimento caminham juntos. Não adianta, é como eu sempre digo, tem algumas tradições protestantes que acham que a oração é mais importante do que o estudo. E tem outras também que acham que o estudo é mais importante que a oração. Quando na verdade ambas caminham juntas. Mas se você não tem estudo, você não tem como você orar. Não tem como você fazer uma oração correta ao Senhor se você não tem conhecimento. E onde é que você vai buscar conhecimento? A palavra do Senhor. Pedro aqui então está nos chamando para uma fé viva, crescente e consciente. Vou repetir. Uma fé viva, que cresce e que tem consciência. Consciência, meus irmãos. É uma fé que não se apoia em emoções. É uma fé que se apoia na revelação do Evangelho. O chamado de Deus é para uma fé real, não é para uma fé abstrata, onde você pensa em alguma coisa, onde você se emociona com situação X e Y. Não basta conhecer sobre Cristo, é preciso conhecê-lo pessoalmente. É necessário se entregar, é necessário obedecer, é necessário ter amor. Mas sem a palavra isso é impossível. Sem o conhecimento da palavra, irmãos, isso é impossível. Mas aí a gente chega no segundo ponto. Que é o poder de Deus que nos transforma. Pedro vai afirmar no versículo 3. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Muitos podem até cortar esse versículo, não sei nem como é que não cortaram, porque geralmente o herege ele não gosta dessas saudações, ele gosta dos versículos cortos. Mas se eu fosse ler aqui, Deus nos concede tudo o que necessitamos, e cortasse essa parte aí, seria um excelente sermão. A igreja lotaria, bombaria. Mas o versículo termina dizendo: para uma vida de devoção. Aqui Pedro está mostrando que um cristão, ele não vive pela força humana, mas ele vive, irmãos, pelo próprio Deus, pela presença de Deus, pela presença do seu Espírito Santo. O mesmo poder que criou o universo é o poder que sustenta a nossa vida espiritual. Não é falta de recurso, mas de comunhão, que muitas das vezes impede, irmãos, a sua vida de viver essa transformação. E aí a gente fica falando sobre tudo: eu não tive essa oportunidade, isso está acontecendo comigo. Irmãos, é falta de você ter uma vida de comunhão com o Senhor. E o texto é claro. O texto vai dizer tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, cara. Em Cristo você recebe tudo o que é essencial para a vida e para a piedade. Eu não consigo, irmãos. Eu tenho muita dificuldade com um cristão que não é piedoso. Deus, Ele não te chama apenas para uma nova vida, mas Ele te capacita para você viver essa nova vida. Quando eu vejo uma pessoa que se diz cristã e ela não é piedosa, alguma coisa de errado. Essa é a diferença entre a religião e a graça. A religião ela exige, a graça equipa.
Por isso que você vai ver muitas pessoas também piedosas em outras religiões. Mas o Espírito Santo nos capacita a ter uma vida piedosa, a viver uma vida piedosa, a de fato ser piedoso com os seus irmãos, com os que estão à sua volta. O poder de Deus ele não é distante, meus irmãos. Pelo contrário, ele age dentro de mim e de você. Ele molda o nosso caráter à imagem de Cristo. É por isso que o verdadeiro cristão não pode permanecer o mesmo depois que conhece Cristo. É impossível o pecador, depois que conhece Cristo, permanecer a mesma coisa. Digo sem medo de errar, mas a palavra é testemunha disso. Onde o poder de Deus opera, a mudança, há arrependimento, há uma nova maneira de viver. Por isso muitos estão se convertendo a uma religião. Por isso muitos estão se convertendo a uma nova maneira de viver, mas não é a maneira que o Evangelho ensina. O Evangelho muda a nossa mente. O Evangelho muda a nossa maneira de ver as coisas. O Evangelho nos torna pessoas piedosas de fato. Então a fé verdadeira ela não apenas confia em Cristo, mas ela depende do poder de Cristo todos os dias. Porque também não é fácil, irmãos. Para quem não tinha uma vida piedosa, ter uma vida piedosa de um dia para o outro. Passa por muitas também, aqueles que precisam melhorar nessa área. Já viu aquela... Já até usei esse exemplo aqui, a lâmpada, né? Se você não apertar no interruptor, ela não vai acender. Uma lâmpada que não acende, ela tem função? Não tem função. Não tem função, irmãos. A função da lâmpada é justamente acender, brilhar. Então, o cristão que vive desligado da comunhão com Cristo, desligado de fato de Deus, ele vive apagado, perde o brilho. Mas quem permanece ligado, clareia, ilumina, muda a visão de quem está ao redor. Se você entra num ambiente escuro, chega um cristão, aquele local irradia, fica aceso, e as pessoas conseguem ver que aquela pessoa ali é cristã de fato. Pedro está tratando sobre isso. Pedro está falando sobre isso. Mas o terceiro ponto, que não é menos importante, é que as promessas que nos tornam, está falando das promessas que nos tornam participantes da natureza de Deus. E aí no versículo 4, Pedro vai dizer outra coisa muito importante, que a gente precisa observar. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. Pedro aqui está ensinando para a igreja que as promessas de Deus fluem da própria natureza de Cristo, que é gloriosa e é perfeita. Elas são grandes, irmãos, por causa da sua profundidade, e preciosas por causa do seu valor eterno. E o texto diz que em Cristo, Deus não apenas promete, mas Ele cumpre tudo o que declara. Tudo, irmãos. Porque suas promessas são fiéis como o próprio Deus é. As promessas de Deus, elas não são palavras vagas, mas são compromissos firmes de
Deus criou muitos. Amém? As promessas de Deus apontam para tudo aquilo que Ele fala. E ainda vamos receber tudo isso em Cristo, na vida dele. Mas no versículo 4 ele continua. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina. Olha que coisa. Tem gente aqui também que poderia criar uma heresia grande aqui, né? Participar das promessas da natureza divina, vai dizer o quê? Que nós somos deuses? Ou que poderemos ser deuses? Não significa isso. Isso aqui reflete o caráter de Deus. O Espírito Santo nos confirma a imagem de Cristo. Isso nos torna mais santos e menos mundanos. Mas o texto vai dizer, vai continuar no versículo 4. Ele começa dizendo, são elas que permitem a vocês participar da natureza divina. E depois ele vai dizer da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Aliás, é sobre isso mesmo. O mundo vive corrompido pelo pecado. E o desejo humano é a raiz dessa degradação. Eu tenho muita dificuldade com aqueles pastores e pregadores que são amados pelo mundo. Já viram isso? O pastor é famosão e o não crente olha para o pastor. Eu já ouvi pessoas assim, nossa, eu adoro esse pastor. Como eu gosto desse pastor. Isso eu estou falando dos famosos, né? Aí a gente vai ver a mensagem. Gosta porque faz rir. Gosta porque fala isso. Gosta porque fala aquilo. A grande verdade é porque eles estão falando aquilo que o mundo quer ouvir. A mensagem do Evangelho é confronto. A mensagem do Evangelho é confronto. Como é que o mundo que crucificou o nosso Deus vai amar a mensagem que ele pregou? Se o Evangelho a todo momento diz que nós devemos renunciar aos nossos prazeres para seguir a vontade de Deus. Irmãos, a corrupção do mundo é causada pelos desejos dos homens. E é impossível uma pessoa que é mundana, quer conhecer, que não conhece a Cristo, olhar para o pregador e dizer que gosta do que ele prega, mas não gera mudança nenhuma. Ele ouve aquelas mensagens todos os dias, mas não gera transformação nenhuma, ele continua ouvindo, é sinal que a mensagem tem alguma coisa de errada. O Evangelho, irmãos, perdoa o pecado. O Evangelho, ele quebra o poder do pecado sobre nós. Então é impossível que o Evangelho seja pregado a todo tempo e a pessoa não se converta. Aliás, é até possível. Porque quando você prega o Evangelho para uma pessoa, ela só vai ter duas opções. Ou o Espírito Santo vai transformar ela, ou ela vai sair de lá onde ama aquele pregador. Que pregador retrógrado? Tudo que ele está falando é mentira. Eu não acredito nesse Deus. Mas a verdade é que a gente está entregando o Evangelho lá com açúcar. A verdade é que a gente está suavizando o Evangelho para ficar bem na fita. O Evangelho precisa causar incômodo, irmãos. Não estou falando que a gente vai tratar mal as pessoas. Não estou falando que nós vamos ter que ser boas pessoas, cedendo muitas das vezes o nosso tempo e etc. Mas nós precisamos falar de palavras de confronto. Precisamos falar sim, você precisa de Cristo. Precisamos falar sim que vocês precisam mudar de vida. Precisamos falar sim que Jesus é o único caminho. Que não há outro caminho fora de Jesus. Mas para a gente finalizar, com 3 pontos
também para encerrarmos nosso estudo dessa noite. Pedro aqui ele mostra que a fé cristã, irmãos, é um chamado para a maturidade espiritual. Pedro aqui convida o seu leitor a viver uma fé verdadeira, sustentada pelo poder de Deus, guiado unicamente pelas promessas dele. A vida cristã não pode ser estática, irmãos. Ela precisa ser uma jornada de crescimento. Enquanto nós respirarmos, nós continuaremos a crescer espiritualmente. E quem foi alcançado pela graça deve responder com devoção, com obediência, com gratidão. Fique sabendo que Deus não deixou a sua igreja desamparada. Ele nos deu tudo para que a gente possa viver de forma piedosa. Cada cristão é chamado para crescer. E o crescimento espiritual envolve também piedade. Não é o bairro, não. É piedade de fato. Então o Evangelho não muda só o seu destino. Antes você estava no inferno, agora você está indo para o céu. O Evangelho muda caráter também. Caráter de quem crê. O mundo oferece corrupção, mas Cristo oferece transformação. Essa é a mensagem que a gente tem que passar. Enquanto muitos hoje têm se afastado da verdade, a palavra nos ensina a permanecer nela. Não é muito diferente do que aqueles cristãos passaram, não. A mensagem foi pregada por homens, muitos deles, que conheceram Jesus, que conheceram a fonte primária da mensagem, mas mesmo assim, ainda naquelas igrejas, existiam falsos mestres que queriam corromper a mensagem do Evangelho. Precisamos estar vigilantes. Então eu e você somos chamados para crescer, não para ficar parado, não para ficar estagnado. E você viu o texto, nós somos chamados para ser participantes da natureza de Deus, para viver sob o caráter dele, devoção, piedade, ser uma igreja de fato que pratica isso, ser de fato uma igreja que vive isso. Que Deus nos abençoe e nos dê direção para que possamos fazer as coisas certas, amém?